Explicando rapidinho, eu sou o professor Vitor Barbosa e este é o nosso quadro de dicas, respostas e material de apoio para o próximo concurso da Anvisa 2023. Vamos lá? Vamos ver o que os alunos mandaram desta vez de pergunta para que o professor explique rapidinho. Mas antes, lembre-se, acesse vitorbarbosa.com.br, lá você encontrará os cursos de gramática, redação, interpretação textual. Vamos lá? Vamos ver o que temos agora de questionamento? Professor, crase, já dizia, né, o nosso mestre Ferreira, a crase não foi feita para humilhar ninguém. Pense o seguinte, a marca gráfica de crase, ela é um sinal que indica fusão, ou seja, junção de dois elementos que trazem estruturas sonoras e gráficas idênticas. Mas é complexo, e não é esse o propósito do Explicando Rapidinho. Vamos lá ver o que é o Explicando Rapidinho? Após uma aula de 4 horas sobre marca gráfica de crase, alguém virou para mim e perguntou o seguinte: professor Vitor, eu tenho uma dúvida. Eu falei, pois não. Olha, mas eu entendi tudo, professor. Entendi a aula assim, ó, do início ao final. Fantástica, perfeita a aula. Eu falei, caramba, olha só, meu ego está inflado. Mas então, qual a sua dúvida? Você disse que é uma única. Professor, eu só não entendi quando o acento é para lá e quando o acento é para cá. É aquele balde de água fria no professor. E aí vem aquela frase para a sua vida, que é: o seu melhor professor é aquele aluno que verdadeiramente não compreendeu da forma que você explicou. E isso te obriga a se reinventar. Então vamos lá. Marca gráfica de crase, ou seja, temos a obrigação de observar primeiro uma coisinha chamada acento grave. O acento grave, ele é indicador de fusão e ele se distingue do acento agudo, que é um indicador de sonorização, exatamente por esse aspecto. Quando você pega palavras como fé, café, você tem um acento agudo, indicador de tonicidade. O acento grave não. Ele é inserido logo acima ali, ó, da letra A, com o objetivo de indicar que, ei, esta marca aqui em cima indica que uma outra letra A está aqui dentro, só que você não está visualizando. É uma opção por representatividade. Então, a marca gráfica de crase, ela é a junção do acento grave inserido acima da letra A. Então, você não vai colocar crase no A, você vai colocar o acento grave. E aí você cria o fenômeno crase. Bom, não é? Então, olha só, nosso propósito aqui do Explicando Rapidinho, foco Anvisa 2023, é trabalhar de forma dobrada. Ou seja, escolheremos conteúdos que são conteúdos que tem certeza, praticamente certeza, de que serão cobrados no concurso da Anvisa. SUS, e aí a gente está falando dos artigos da saúde, 196 ao 200, 6360, 5991, 6437. Então, nosso estudo gramatical, ele tomará como ponto de partida os conteúdos das leis. E aí, já imaginou você estudar como bônus, ou seja, duplo bônus? Você aprende a língua portuguesa e, ao mesmo tempo, revisa o conteúdo específico do seu material. Então, lembre-se, marca gráfica de crase é a junção de duas letras As. Aí estão as duas. No lugar de colocá-las lado a lado, coladinhas, como outrora já foi, né, utilizado, nós optamos por uma representatividade, que é o danado do acento grave. Só que entenda que esta representatividade, ela não acontece quando a movimentação é masculina. Então, quando você vira e diz, irei ao supermercado, você preserva a identidade de cada uma das letrinhas. Agora, aqui não, na nossa junção, esta identidade, ela não é preservada, ela é representada pelo sinalzinho marcador de fusão. E aí vem algumas questões que são importantes. Marca gráfica de crase não tem manifestação sonora. Então você não vai a fazenda de alguém, você vai a fazenda. O objetivo da marca gráfica de crase é visual, para que você revele o seu conhecimento de regência e consiga trazer essa representatividade gráfica. Está ficando um pouquinho mais fácil? Acento grave, indicador de fusão. Duas letras As iguaizinhas, colocadas lado a lado. Antigamente era assim, hoje não mais. Tiramos uma e colocamos o acento como marca de representatividade.
Agora, o que nos interessa de verdade é saber o seguinte: Vitor, essas movimentações, tanto para o masculino quanto para o feminino, elas dependem do quê? Dependem de uma matéria chamada regência. Então, dê uma olhadinha aqui, ó. Fui ao bar de José. Você sabe muito bem que quem vai a algum lugar. A que lugar você foi? O bar, preposição e artigo. E é isso que nós queremos identificar a partir de agora. Artigo 196 da Constituição. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acesso universal e igualitário às ações. Esta foi a dúvida recebida. Alguém perguntou o seguinte: professor Vitor, por que em as ações nós temos a presença do sinal gráfico indicativo de crase? É em função da palavra igualitário? É em função da palavra universal? Não. E agora você vai entender por quê. Dê uma olhadinha. Olha só. Aqui eu separei para vocês a palavra acesso. A palavra acesso é uma palavra que pede naturalmente um complemento. Ou seja, quando você usa a palavra acesso, alguém imediatamente já questiona acesso, isso mesmo, a quê? Quando você usa a palavra, por exemplo, necessidade, você vira e fala para alguém: olha, eu tenho necessidade. Automaticamente a pessoa entende que aquela palavra não foi capaz de, por si só, representar tudo que você queria dizer, e aí você diz que a palavra necessidade ou que a palavra acesso, as duas precisam de complementação. E essa complementação, quando ela é introduzida por preposição, ela é chamada de complementação por regência prepositiva. Bacana, né? Então, olha só. Na hora, quando eu te pergunto, quem tem acesso, vem à sua mente a alguma coisa. A preposição a. Bacana, ela é a mais usada. Quem tem acesso a alguma coisa. Só que o movimento prepositivo, ele é um movimento para frente. É um movimento de continuidade da sentença. Dê uma olhadinha, olha só, tá vendo? Quem tem acesso a. É para frente, é deslocado, é em movimento. Mas, se ele precisa de complemento, está na hora de saber o seguinte: qual é o complemento da palavra acesso? Quem tem acesso a algo. Vejamos o que é esse algo. Ações. Só que a palavra ações, ela vive um dilema. Ela para, olha assim, e ela começa a se questionar. Quem sou eu? O que eu faço no mundo? O que estou fazendo aqui? Qual é meu gênero? Qual é a minha marca de singularidade ou de acompanhamento plural? Ou seja, estou sozinho, estou acompanhado, represento um, represento vários, represento o masculino, represento o feminino. Ela tem várias dúvidas. E as dúvidas da palavra ações, elas só podem ser sanadas por uma coisa chamada, exatamente, definição ou determinação. E na língua portuguesa nós temos uma classe de palavras chamada de artigos. E alguns artigos são bem definidos. Tanto é que a palavra ações, ela quer saber a primeira questão: masculino ou feminino? Vamos lá, vamos ver se ela é masculino ou feminino. Olha só, ela admitiu a movimentação do artigo feminino. E ela se questiona: eu estou no plural ou eu estou no singular? Ações está no plural. Então, para que você defina a palavra ações dentro de uma movimentação numérica e de gênero na língua portuguesa, você coloca um artigo definido. Então, as ações são importantes, as ações são determinantes. Agora, olha o que aconteceu. Você pegou a palavra acesso e complementou com a palavra ações. A palavra acesso pede a preposição como consequente, como consequência natural, como processo de avanço. E a palavra ações pede o artigo no antecedente, pede o artigo como definição. Ela fica se questionando: quem eu sou? Definam-me. E o artigo faz esse papel. Olha que bacana. Lembre-se de que o fenômeno da marca gráfica de crase, ele é a representação de letra A mais letra A. Se a segunda está ou não no plural, não interessa. O que interessa é que as duas estão lado a lado. E aí você tem opções para representatividade. Você pode fazer como nós fizemos anteriormente, lembra? Ó, vou voltar um pouquinho lá atrás. Olha lá, ó, cadê? Aqui. Você pode juntar as duas, lado a lado, ou você pode colocar a marca gráfica de crase. A representatividade é sua. Tem até uma questão matemática envolvida, sabia?
Matematicamente falando, A mais A é igual a quê? 2A. Então, se a matemática revela essa expressão, é óbvio que a língua portuguesa respeita na mesma complexidade e na mesma construção. Então, já estamos aqui com acesso às ações. Já sabemos que a marca gráfica de crase ela é uma necessidade nesta sentença. Agora, o que o examinador perguntaria para você no concurso? Na linha 21, em acesso às ações, a retirada do artigo definido feminino plural antes da palavra ações provocaria erro gramatical. Fulano teve acesso a ações coordenadas. Beltrano teve acesso a ações da organização criminosa. Não há erro gramatical. O que você perde é a especificação, a definição. Então, às vezes, o examinador vira para você e pergunta: a marca gráfica de crase é obrigatória nesta sentença? Se você inseriu o artigo, sim. Se você optou por trazer uma definição um pouco mais genérica, sem a presença do artigo, não há obrigatoriedade. Caramba, professor, por isso que eu estava errando questões no concurso. Então chega. Vamos aqui avançar um pouquinho e fazer aqui a provinha. Tiramos a palavra ações e colocamos a palavra trabalhos. Trabalhos, masculino e plural. Vamos ver como é que ficaria? Ele tem acesso aos trabalhos. Beleza? Ele tem acesso a trabalhos de alunos. Tranquilo também? Fica um pouquinho feio? Fica, porque o artigo ele suaviza, ele melhora a compreensão. Mas erro gramatical? Longe disso. E aí, o nosso artigo aqui, ó, olha ele aqui de novo. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Examinador que não tem amor no coração, o que ele faz? Isso mesmo, ele coloca palavras entre o elemento que pede complementação e o complemento lá longe, para que você misture o processo de leitura e não consiga localizar a informação adequada. Mas aqui não tem isso não, olha só, pum, cinza, sumiu. Artigo 196, acesso às ações. Olha aqui o elemento aqui, ó, que pede complemento e o complemento lá na frente. E você já sabe que a palavra acesso pede preposição a e que ações admite o artigo definido feminino plural. A marca gráfica de crase aqui, ela é uma decorrência de preposição e artigo definido. Problemas em concursos. Nós somos adultos e o nosso nível de cobrança é muito mais elevado. Quando o examinador ele vem com esse tipo de cobrança para cima de você, ele quer uma disciplina chamada regência. Se é um nome que pede a complementação, regência nominal. Se é um verbo, regência verbal. Muito bom. E aí, vem aqui de novo aquela armadilhazinha. A letra A, como a letra A ela é idêntica nas duas ocorrências, nós temos uma outra questão a ser avaliada. Uma questãozinha chamada classes de palavras. E a letra A, lá no momento da distribuição das classificações, como ela é precária, como ela é fraquinha, o que foi que ela entendeu? Olha, é melhor que eu participe de várias categorias, de várias classes, para não ser prejudicada. Só que isso acabou gerando algumas confusões. Então, olha só, a letra A ela pode ser um artigo, a letra A pode ser um pronome, a letra A pode ser uma preposição. Então, nós temos aqui elementos com várias movimentações, ou seja, você tem de identificar com clareza qual é a letra A para definir se a marca gráfica de crase poderá ou não ser inserida. Ficou fácil? Um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada aqui na palavra direito, porque eu quero bater um pouquinho mais nessa questão da regência. E eu sei que você, teve aquele estalo. Quem tem direito a alguma coisa. E em algum momento da sua vida, infelizmente, você teve acesso à seguinte informação. A preposição que complementa uma palavra é vinculada a ela de maneira absoluta e nenhuma outra é admitida. Infelizmente não. Dê uma olhada nisso aqui comigo, olha só. Tudo bem, quem tem direito a alguma coisa como elemento prioritário da língua portuguesa. Todavia, outras movimentações são possíveis. Direito de família, direito de trabalhar, direito de alguma coisa. Direito com a participação, direito com o acompanhamento,
direito por ser filho de, direito por afinidade, direito em tese. Está percebendo? Uma palavra ela pode ser acompanhada de vários elementos prepositivos. Não tem problema. Só que a nossa grande questão aqui é, queremos a preposição a porque ela é capaz de gerar o fenômeno chamado marca gráfica de crase, ou seja, ocorrência de crase. Muito bom. Então vamos dar uma avançadinha aqui para ver mais uns movimentos. Olha aqui, ó. Direito. Direito, ele vai pedir vários complementos. As setinhas estão indicando essa complementação. Eu vou sugerir alguns aqui, ó. Direito à casa, direito ao carro, direito à vida. Olha que bacana. Então aqui nós temos palavras que admitem os artigos no antecedente. A casa caiu, o carro quebrou, a vida começou. Se você tem a preposição a em verdinho, logo depois você tem vários artigos na sequência na cor preta, significa que marca gráfica de crase será possível em direito à casa, direito à vida e não será possível em direito ao carro, porque não utilizamos marca gráfica de crase antes de palavras masculinas. Exceto quando você tem alguma coisa subentendida, mas a regra é, o exceto é, colocou uma coisa subentendida, mas a regra é, não há marca gráfica de crase antes de palavra masculina. Tranquilo? Acho que você já começou a perceber o quanto é importante que você entenda preposição mais artigo. Eu vou falar sobre artigos daqui a pouquinho, só que é no nosso próximo explicando rapidinho para você poder fechar esse conhecimento de marca gráfica de crase, preposição e artigo, tá certo? Então, eu preciso que você faça o seguinte, ó, vou voltar um pouquinho aqui, acesse vitorbarbosa.com.br, procure o link, aulas no YouTube, procure o link, videoaulas gratuitas e reforce os seus estudos. Anvisa 2023 é o nosso concurso.